Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E o episódio de hoje é um especial pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho é um grande questionamento que eu tenho tido, que é o que está acontecendo com a internet, gente? O que está acontecendo com as pessoas na internet? Porque assim, o que acontece, né? Já faz muito tempo, eu acho que principalmente depois do surgimento, assim, do TikTok, enfim, parece que as pessoas, elas tomaram lugar, não sei, gente, tipo, acontece alguma coisa dentro da cabeça das pessoas que elas se acham no direito de opinar sobre a vida alheia. E não assim, por exemplo, sei lá, alguém posta um vídeo cuidando de um gato, né? Aí tem gente que fala assim, sei lá. Por exemplo, né? Um gatinho com uma coleirinha que tem um guizo, coleirinha do gato. Guizo é guizo, né? Que fala, enfim, guizo, sei lá, enfim. Que é aquela bolinha que tem, que faz um chacoalhinho, assim, sabe? Fica pim, 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 pim. As pessoas falam que não pode ter esse barulhinho assim na coleira do gato, porque isso atrapalha a audição deles, eles ficam irritados, né, e tudo mais. Vamos supor então isso, sabe? Um gatinho com uma coleirinha que tem esse barulhinho e tal. Aí uma pessoa comenta: Olha, já ouvi dizer que não pode e tal, é melhor você tirar e nananã. E tem umas pessoas que, tipo, elas simplesmente surtam, tá ligado? Tipo, elas surtam: Ai, você é uma escrota, não sei o quê, olha o que você tá fazendo com o seu gato, nananã. Tipo, meu, do nada, assim, sabe? E. Ou, por exemplo, uma pessoa, nossa, gente, o tanto que eu já vi isso. Tipo, uma pessoa posta um vídeo falando, sei lá, falando alguma coisa e tudo mais, é, e contando alguma coisa da vida dela, e nananã. Aí uma pessoa comenta, tipo, sobre a aparência dessa pessoa, tipo, nossa, seu olho é torto. Não, porque seu nariz, você não vai fazer uma rinoplastia? Inclusive, tem um vídeo muito bom da Camila Frender. Ela é uma podcaster também. Ela é outras coisas também, mas enfim. Eu conheci ela, né, através do podcast dela que chama. Meu Deus, me fugiu o nome. É Noia Minha. O nome do podcast dela é Noia Minha. E o podcast dela é, mano, maravilhoso, adoro. Enfim, e a Camila Frender, ela é uma pessoa, mano, ela é ótima, entendeu? Eu gosto muito dela. E aí ela começou a postar, assim, tipo, vídeo dela no TikTok, não sei o quê. E ela é uma mulher que ela tem um narigão, tá ligado? Ela, tipo, é nariguda. É, enfim, ela tem o narizinho dela lá, tipo, que é até meio tortinho e tal. E, mano, foda-se, tá ligado? É o nariz dela. E aí, é, uma pessoa simplesmente comentou no vídeo dela, tipo, ai, quando que você vai fazer uma rinoplastia? E ela, tipo, querida, ela pegou e respondeu essa pessoa e falou, tipo, querida, da onde você tirou que eu quero fazer uma rinoplastia, sabe? Tipo, esse é o meu nariz, esse é meu rosto, sabe? Eu sou assim. Por que que te incomoda tanto o meu nariz ser assim? Sabe? Tipo, eu acho que você tem que sair um pouco de trás do celular e perceber que as pessoas fora do celular não têm filtro, entendeu? Então é bom a gente se aceitar e tirar o tanto de filtro que a gente coloca nas nossas fotos e não sei o quê. E, mano, ela assim amassou, entendeu? Tipo assim, ela não foi escrota, ela não foi deselegante em nenhum momento, sabe? Ela deu uma resposta à altura, deu um fecho, sabe? Na pessoa, assim. E aí é isso, tipo, cada vez mais eu fico olhando o surto da internet, das pessoas,
comentando, tipo, umas coisas muito absurdas, umas coisas muito horríveis, sabe? Tipo, sei lá, você vê, enfim, pessoas, sei lá, com algum tipo de é, deficiência, sabe? Alguma coisa assim, sei lá. E aí a pessoa fica comentando, tipo, sobre essa condição da pessoa, tá ligado? Tipo, e aí você fica tipo, mano, por que que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, meu, um dia desses eu vi um vídeo de um cara, né? Enfim, ele não tinha os dois braços, acho que ele tinha uma das pernas só que não era, tipo, ele tinha uma deformidade, assim, ele tinha uma condição na perna dele, sabe? E aí ele era cuidado, ele acho que ele é cuidado pela mãe dele, eu não sei assim, porque eu não sigo o conteúdo dele, tipo, o vídeo dele só apareceu pra mim e eu acabei assistindo o vídeo dele, né? Só que eu tenho uma mania de olhar os comentários e eu faço isso, tipo, na maioria dos vídeos que eu vejo, sabe? E aí, eu abri os comentários sabendo que eu ia achar, tipo, muitos comentários maldosos. E aí, gente, sério, eram umas pessoas, tipo, dando um apelido horrível para aquela pessoa por conta da condição dele. Tipo, gente, é sério isso? Tá ligado? Tipo, meu, olha, são umas coisas assim que, tipo, mano, porque assim, eu posso olhar, eu posso ver, né, tipo, um vídeo de uma pessoa. E, sei lá, não gostar da roupa dela, não gostar do estilo dela, sei lá, achar ela feia, sei lá, achar que ela tem cara de que fede e não sei o quê. E posso até pensar atrocidades sobre a pessoa, tipo, não que eu seja assim, porque eu acho que assim, se você olhar um vídeo de uma pessoa simplesmente existindo e você pensar atrocidades, tipo assim, algum problema você tem, né? Porque não tem cabimento. Mas eu digo assim, no geral, sabe? Tipo, generalizando, posso pensar atrocidades da pessoa, mas eu não vou chegar no vídeo daquela pessoa e vou comentar, tá ligado? Tipo, odiei a sua roupa, você é brega, sei lá, sabe? Tipo, você é feia. Ou quando você vai fazer uma rinoplastia. Porque, tipo, mano, de verdade, assim, eu fico pensando. Meu amor, você não pensa assim que, tipo, se fosse na vida real, se fosse você frente a frente aquela pessoa, você ia chegar nessa pessoa e ia falar: E aí, amiga, quando que você vai fazer uma rinoplastia nesse seu nariz? Tá ligado? Tipo, não, você não ia fazer isso, sabe? Tipo, se você for uma pessoa que comete bullying, aí talvez, né? Mas assim, você não vai chegar assim num ponto de ônibus, aí tem lá uma pessoa parada, não gostei da roupa dela. E aí eu vou passar por ela e vou falar: Nossa, que roupa feia, horrível, caramba, não sabe nem se vestir. E aí, minha querida, você vai querer fazer o quê? Um curso de moda? Pelo amor de Deus, que isso? Não, sabe, tipo assim, porque pensa numa situação que você tá na rua, assim, sabe, tipo. Se você não faria isso na rua, por que que você faz na internet, tá ligado? Tipo, meu, são umas coisas que não cabem na minha cabeça, assim. Tipo, eu não consigo entender qual é a necessidade da pessoa parar o tempo dela e fazer um comentário desnecessário, maldoso, uma crítica que não é construtiva, sabe? Tipo, é o que eu falei, é muito diferente se você fizer um comentário tipo, ai, eu acho que você poderia ter feito de tal jeito, sei lá, ou tipo, ai, gostei dessa saia, não, acho que com uma blusinha de tal jeito talvez ficasse legal, sabe? Se você quer dar uma opinião assim, tá bom, mas assim, se você vai fazer um comentário desnecessário, tipo, mano, por quê, sabe? E aí, o que é muito engraçado, que inclusive, não é engraçado, né? Na verdade, é bem triste. Inclusive, eu queria fazer um episódio sobre isso, é, que é sobre, sobre rivalidade feminina, né? Porque assim,
É, eu vi uma menina falando que, tipo, meu, por isso que as mulheres se odeiam e por isso que as mulheres têm muita rivalidade entre si e tal. Por quê? Porque a gente, é, nós, mulheres, somos ensinadas a nos odiar. Tipo, a nos odiar, tipo, né? Odiar a si mesma, assim como odiar as outras, entendeu? E ter um tipo de competição, e enfim, e nananã, e, e ter uma rivalidade, e tipo, você não pode ter uma amizade verdadeira com uma mulher sem ter um tipo de inveja ou inimizade, ou enfim, sabe? É, e aí a mulher tava falando sobre isso, né? Essa menina tava falando sobre isso, porque assim, ela falou, quando uma amizade entre mulheres, tipo, é verdadeira e sincera, é muito gostosa, sabe? Tipo, mas quando tem uma rivalidade, tipo, é uma coisa muito maluca, assim, sabe? Tipo, porque, por exemplo, o exemplo que ela deu é uma trend lá no TikTok que nem tava sabendo, mas ela comentou, né? Que era tipo, umas meninas magrinhas assim, falando tipo, você acha que eu caibo no número 38? Eu caibo no número 34. Ah, vai se fuder, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, velho, que tipo de conteúdo é esse? Pelo amor de Deus, tá ligado? E aí ela tava falando disso, tipo, mano, por que que você tá postando isso, sabe? Tipo, por que que você tem que mostrar, tipo, pra uma mina pra outra mina, ou tipo, pra macho, sei lá, que você cabe numa calça 34, sabe? Porque a sua cintura é fininha. Tipo, mano. E aí ela até falou: você vê homem fazendo isso? Você não vê homem fazendo isso. Entendeu? Tipo, não tem homem falando, nossa, olha só como sou gostoso porque eu caibo numa calça número tanto, sabe? Tipo, não, sabe? Eles estão. Ai, juro. E aí, tipo, é isso, sabe? É uma loucura da internet. E assim, a gente tá tão imerso a isso que é bizarro, né? Tipo, a gente não consegue sair disso, assim. E aí, aí outra coisa também é que ultimamente tem saído muita notícia de golpe, né? Tipo, jogo do tigrinho, não sei o quê, nananã. E aí, e sem falar nesses golpes, né, que já são péssimos, existem pessoas mentindo sobre doenças que elas não têm, ou que têm, mas não é exatamente isso que ela fala que ela tem, sabe? Tipo, aí as pessoas começam a mentir sobre uma doença seríssima que já destruiu muita família, sabe? Tipo, que já levou muita gente embora, sabe? E, tipo, as pessoas ficam mentindo sobre isso, tá ligado? Tipo, meu, que maluquice é essa? Tipo, aonde a gente vai parar? Sério, tipo, aonde a gente vai parar? Porque assim, eu consigo entender assim, por que que as pessoas, elas na internet, elas acham que, tipo, elas podem fazer o que elas quiserem, sabe? Tipo, é... por que que as pessoas são assim, sabe? Tipo, isso é muito bizarro, gente, de verdade. A internet é um negócio muito maluco, assim, porque eu não consigo entender como que uma pessoa acha razoável ela mentir sobre uma doença que ela não tem. Ela, sei lá, fazer um comentário maldoso, desnecessário no vídeo de uma outra pessoa sobre aparência, sobre vestimenta, sobre, sei lá, uma condição que a pessoa tem. É, inclusive, eu vi um vídeo de uma mina que eu nem sigo ela assim, mas o conteúdo dela aparece pra mim de vez em quando, porque eu tento não seguir também umas minas assim que não tem muito a ver comigo, sabe? Tipo, porque às vezes sei lá, não é um conteúdo que me interessa e tal. E aí, às vezes, me causa um tipo de insegurança, porque, infelizmente, foi imposto pra gente que a gente tem que ficar se comparando e competindo com outras mulheres. Mas, enfim.
Então eu não sigo muito o conteúdo dela, mas o vídeo dela, tipo, os vídeos dela, assim, aparecem às vezes pra mim. Mas enfim, mas ela é tipo uma mulher, assim, ela é muito bonita e tal, e ela parece ser muito fofa e muito legal, mas enfim, não sigo o conteúdo dela. E aí, um dia ela tava falando, tipo, meu, que acontece com vocês? Porque teve um vídeo que uma pessoa citou pra mim, falou pra mim, tipo, fez uma ofensa pra mim sobre o meu corpo. Eu nem lembro o que que era. Ah, eu acho que era ela ter peito pequeno. Acho que era isso. Que ela tinha um peito pequeno. Aí ela falou assim: Ah, então, um vídeo meu viralizou e não sei o quê. E aí, vários caras, né, e outras pessoas, enfim, começaram a falar que eu tinha um peito pequeno e, tipo, tô me amassando naquele vídeo porque eu tenho um peito pequeno. E ela ficou tipo, eu não tô entendendo, porque do nada, tipo, é um problema eu ter um peito pequeno. E eu até comecei a me questionar, será que eu deveria colocar silicone? Tipo, sendo que nunca foi uma insegurança dela. Olha isso, tipo, nunca foi uma insegurança dela, o peito pequeno dela. Tá ligado? E ela falou, tipo, meu, nunca foi uma insegurança minha. Aí do nada vocês começaram a apontar isso de mim. Aí eu me questionei sobre o meu próprio corpo. E tem uma coisa que, tipo, é insegurança minha que ninguém nunca falou nada. E obviamente que ela não é boba nem nada, ela não citou essa insegurança dela, sabe? E aí eu fiquei tipo, mano, sim, sim, tipo, mano, por que que você vai comentar num vídeo da mina, tipo, que o peito dela é pequeno? E tipo, porque mesmo se fosse grande ou se fosse, gente, sabe, assim, tipo, por que que você vai fazer esse tipo de comentário, sabe? Porque assim, o conteúdo dela não é exibindo o corpo dela, tá ligado? E tipo, ai, mostrar como ela é gostosona. Não, tipo, o conteúdo dela, sei lá, é o dia a dia dela. É, tipo assim, tá ligado? Não é uma. Não, mesmo que fosse, tipo, exibindo. Gente, desculpa o Nico no fundo, tá? Se vocês estiverem ouvindo. Mas enfim, mesmo que o conteúdo dela fosse, tipo, exibindo o corpo dela, tá ligado? Tipo, qual que é a necessidade de você comentar sobre isso, sabe? É que assim, as pessoas normalmente quando que exibem o corpo, tipo, como forma de conteúdo, sabe? Tipo, ai, as minas que colocam shortinhos beiracu, um sutiã tapa mamilo, e fica dançando, tipo, pra câmera e não sei o que, rebolando a bunda pra câmera e, tipo, é isso o conteúdo delas. Você sabe que tem um objetivo, que é, tipo, chamar homem, pros homens, tipo, acharem ela gostosa e fazer esse tipo de comentário, sabe? Tipo, assim, não querendo ser, tipo, machista ou sexista em relação a isso, mas é que, gente, tem mina que faz conteúdo exatamente pra isso, tá ligado? Eu sei que tem mina que faz conteúdo, tipo, dançando e tal, e só pela dança, mas não, tipo, pra exibir o corpo. Mas você sabe a diferença entre uma mina que só tá dançando e gosta de dançar e uma mina que tá, tipo, tá ligado? Se sexualizando, né? Não existe outra palavra pra isso. Mas por que que eu tava falando isso? Já nem lembro. Mas, assim. Fato é que, tipo, para esse tipo de vídeo e tal, as minas querem atrair um tipo de público específico e um tipo de comentário específico, entendeu? Isso que eu queria dizer. Tipo, mesmo que a mina esteja fazendo conteúdo para gerar esse tipo de comentário, né? Porque ela tá se sexualizando. Então ela tá querendo gerar o tipo de comentário de ai, gostosa, ai, delícia, lá em casa, hein? Não sei o quê. Tô parecendo um velho pedreiro aqui. Ai, enfim. É... O que que eu tô falando? Enfim.
elas querem gerar esse tipo de comentário. Então, mesmo que o conteúdo dela seja para gerar comentários, tá ligado? Tipo, você não tem nenhum direito de falar, nossa, sua bunda é caída, sua bunda tem estria, o seu peito é pequeno, um é muito maior do que o outro, sabe? Tipo, mano, não é o seu direito, sabe? Tipo, você não pode falar isso, sabe? Não, tipo, não tem por que você falar isso, sabe? Enfim, é esse pensamento no banho, porque assim, eu tenho visto também, ai, sabe, cada coisa que acontece na internet que eu fico, gente, parem, sabe? Tipo, parem de fazer isso, entende? Tipo, mano, a gente fica tudo maluco na internet. Sério, tipo, tudo maluco, maluco, maluco. A gente, mano, pira, tá ligado? E sem falar que consome muito do nosso tempo, né? Tem isso. Mas enfim, gente, o pensamento no banho foi basicamente isso, um desabafo sobre a internet, porque, tipo, mano, o que está acontecendo, sabe? Ai, mano, muito maluco. Enfim, gente, é isso. Foi esse o episódio de hoje, como eu falei, um especial pensamento no banho. Por isso, eu só falei tudo que eu estava pensando. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E me sigam nas redes sociais, falando que não sabe, Instagram e TikTok. Ativem as notificações aí no Spotify para vocês saberem quando vai ter um novo episódio, né? Quando chegar um novo episódio. E avaliem o podcast. E vocês podem deixar um comentário aqui no episódio falando o que vocês acharam. E se vocês concordam ou não. E caso o seu comentário não caiba em um textinho, você pode deixar o seu áudio para mim falando o que você achou, enfim, dando sugestões de temas, contando uma história sobre a maluquice da internet. Ai, gente, e é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!